Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo à segunda temporada do CCS Cast, o podcast do escritório jurídico Celso Cândido de Souza Advogados, para falar de temas jurídicos de forma descomplicada. E hoje vamos falar um pouquinho sobre propriedade intelectual para pequenas empresas com a nossa advogada, que é mestre em propriedade intelectual e transferência de tecnologia para inovação, Ana Paula Castro. Tudo bem? Tudo jóia. E trouxemos também um convidado muito especial que vai enriquecer nossa conversa, que é o Sérgio Monturil, gerente do Sebrae Regional Centro-Leste de Goiás. Isso mesmo, Raquel. É um prazer estar aqui e agradeço pela oportunidade. Tá certo. Só para registrar, gente, a Regional Centro-Leste, ela é responsável por 23 municípios goianos, entre os quais está Anápolis, né, onde estamos aqui agora e que é a sede do escritório. Do Sebrae, é isso mesmo. Exatamente. Gente, então, vamos falar um pouco desse assunto que ele, em princípio, parece não ser tão relevante, mas quando surgem os problemas de propriedade intelectual, normalmente são grandes discussões aí na justiça. Mas, assim, até para a gente relembrar, né, e deixar o público, né, que está nos assistindo, né, na mesma página, vamos relembrar o que é propriedade intelectual, doutora Ana Paula? Bom, a propriedade intelectual, ela é toda a criação da mente humana, né? Então, na verdade, ela recebe algumas orientações em relação a é um registro de marca, é um registro de patente, é um direito autoral, é um registro de programa de computador. Então, mas ela vem da capacidade que nós temos, na capacidade inventiva da mente humana. E a gente tem uma lei específica que regula esse direito nosso de criação? Na verdade, quando nós falamos sobre propriedade intelectual, nós falamos de um guarda-chuva, que dentro dele nós temos a propriedade industrial, que é cuidado e regulado no Brasil pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial, que é o INPI, e alguns usam até a nomenclatura de INPE, né? Que tem a propriedade industrial, mas nós também temos as outras propriedades que são em relação a direito autoral. Então, a propriedade intelectual ela é um guarda-chuva. Certo. Então, mas é o INPE quem, então, tem as normas que regulam ali as regras. Da propriedade industrial, sim, que é a marca, a patente, o programa de computador, indicação geográfica, mas nós temos outras instituições a nível de Brasil, como Biblioteca Nacional, como Ancine, dependendo do que for em relação... Livro, aí nós temos música, filme, então assim, aí não é o instituto que não é o INPI que toma conta. Aí seria Ancine Filme. Exatamente. A Biblioteca Nacional. Livro, quando a gente faz o registro, exatamente. Né? Certo. Então, nós temos outras, nós temos legislações no Brasil que tratam a respeito especificamente desses assuntos, e aí cada órgão regula um tipo de propriedade intelectual. E assim... Vamos falar um pouquinho de situações práticas que já aconteceram no mercado, até para as pessoas entenderem, assim, questão de registro de marca, né? Vamos falar de um caso, por exemplo, que muita gente aí acompanhou, né? Daquela marca de tênis, a Vert. Ela, na verdade, o nome dela é Veja, né? Na verdade, então, assim, um assunto interessante. Na verdade, ela... analisando os pormenores, é uma marca que já tinha, mesmo não sendo comercializada no Brasil, ela já tinha uma proximidade com o Brasil muito grande, até mesmo por questões de mão de obra, o produto em si, a matéria-prima. Então já tinha essa relação muito grande com o Brasil. É uma marca internacional, mas ela começou a ser comercializada no Brasil em 2014. E o que aconteceu?
Internacionalmente, o nome do tênis é Veja, né? E quando se atentou para explorar o mercado consumidor brasileiro, ele esbarrou na questão da marca, que a marca já tinha registro no Brasil para outras classificações e para outros tipos de produtos. Então, a tentativa da empresa em explorar com o nome Veja no Brasil não deu certo de início, né? Precisaram criar uma outra marca, que é a Verte, mas recentemente eles fizeram uma repaginação da marca e o tênis começa a ser comercializado no Brasil com o nome Veja. Eles conseguiram, então, Conseguiram. no Depois de, vamos lá, 10 anos, né? A gente tá falando de 2014, 11 anos, né? Nós estamos falando de uma tentativa de reestilizar a marca, de dar uma... de realmente fazer um branding daquela marca para conseguir ser comercializado no Brasil com o nome Veja. Certo, mas então chegou aqui, primeiro o nome, já estava o nome registrado Veja ali pelo produto de limpeza, tem a revista. A revista Veja, eles não conseguiram. Exatamente. E você acha que eles agora conseguiram, depois de 10 anos, por qual caminho que eles conseguiram quebrar essa patente? Na verdade, quando nós analisamos uma marca, nós não analisamos só a parte nominativa. Então, tem a identidade visual, tem as cores que são aplicadas. Por exemplo, uma questão interessante da revista Veja, que, se eu não estiver enganada agora, ainda é pelo grupo Abril, eles têm um costume de fazer um registro em diversas classificações. Por exemplo, no INPI, nós trabalhamos com 45 classificações. 34 são referentes a produtos e as outras 10, são referentes a serviços. Então, algumas grandes empresas, elas, mesmo que no momento de utilização da marca, ela não explore as outras classificações, ela já tem o cuidado de se resguardar, porque se um dia ela quiser explorar em alguma outra classificação, ela já tem um registro. E aí foi onde esbarrou na questão do tênis. Provavelmente ali, porque o registro de marca, ele também tem um tempo, né, que ele vence. Na verdade, ele tem que ser renovado. O seu cuidado para renovação, a marca, se você tiver esse cuidado, o registro de marca, ele é por tempo indeterminado, mas de 10 em 10 anos, ele precisa ser renovado. Então, no momento que você registra, você recebe ali um certificado que tem um prazo de vigência de 10 anos. E um ano antes de vencer isso, você precisa se atentar para renovar o pedido. E aí, conforme você tendo esse cuidado, a sua marca é por tempo indeterminado. Provavelmente a Verte deve ter pegado algum furo aí das outras marcas, que às vezes venceu em alguma categoria, ou entrou numa categoria nova que ainda não tinha sido explorada. O pensamento foi realmente de renovar ou seja, essa identidade visual ou comportamento da marca. E aí o que é interessante também, e é possível, é uma convivência pacífica de marcas. Nós passamos por uma situação dessa no escritório, onde assinou-se um termo de convivência pacífico de marcas, apresentou-se para o INPI, nós estamos aguardando agora a chancela do INPI em relação a isso. Então, as duas marcas entenderam que o público é diferente, que existe a possibilidade delas conviverem sem causar nenhuma confusão no mercado consumidor. Aí eles vão em acordo diante do INPI. Exatamente. E demonstram que estão dispostos a compartilhar o nome. Exatamente. Então, Sérgio, a gente vê nessa conversa assim, aí pensa lá naquele pequeno empreendedor que está começando hoje um negócio ali, né? Às vezes até um microempreendedor, por que não, que tem uma boa ideia, e aí ele fala, não, isso não é para mim, não. Isso é a Veja, multinacional, Veja, que vende aí produtos de limpeza, a revista, uma das maiores do Brasil.
E aí, o que você diria para esse pequeno empresário que está aí abrindo um negócio e acha isso muito distante do mundo dele ou muito complicado? De fato, Raquel, a vida do empreendedor brasileiro ela não é fácil, né? O perfil do empreendedor brasileiro é extremamente complexo. E aí o que você observa é justamente uma pessoa que não tem o conhecimento, não teve uma formação adequada para ser um gestor de empresa, que muitas das vezes está ligado ao módulo de sobrevivência, ou seja, eu não me enquadrei no mercado de trabalho, então vou abrir um negócio. Ele não pensa em ferramentas, ele não pensa em suporte, orientações que possam ajudar esse negócio a crescer. Ele está focado em vender e conseguir se manter no dia a dia. Então, para muitos empreendedores, a propriedade intelectual, a proteção da marca, o registro da patente, isso não existe no mundo deles, né? É algo que é extremamente importante, porque, como a gente estava dizendo nos bastidores, né? Só quando a dor chega é que ele se atenta a essa necessidade. Às vezes, o seu negócio é a sua marca, é o seu nome, e você, de repente, cresce, né, em cima daquela marca, e lá no futuro, já depois de ter criado um relacionamento com seus clientes, de ter consolidado esse nome, se descobre que esse nome está registrado em outro lugar, e ele pode ser acionado. Então, há uma perca, inclusive, gerando prejuízos, né? Uma perca não só no relacionamento com seus clientes, mas também de um potencial expansão no mercado. Porque hoje acho que o máximo que o pequeno empreendedor se preocupa é ali de registrar o domínio do site, se tiver. Não, muitos acreditam que a própria emissão do CNPJ já garante. E isso é um mito, né? Não existe isso, né? O CNPJ, a junta comercial, ela não olha isso. Você falar Não. que quer chamar sua empresa Tupiniquim, ela não vai lá olhar se tem outro Tupiniquim, né? Então... Sim, e é dentro do processo, né, de formalização, ele acha que a única obrigação que ele deve ter é uma razão social, né? No microempreendedor individual é o próprio nome, e ele cria um nome que é mais familiar à realidade dele, mas ele não se preocupa com a manutenção desse nome, dessa marca. Essa questão do nome, inclusive, tem um outro caso que ficou famoso, que é da dupla Gino e Geno, né? Exatamente. Quando eles eram uma dupla, usaram o próprio nome. Na verdade, eles usaram um nome artístico. O nome né? artístico, é. Isso. Registraram como uma marca para a dupla. E em dado momento, um deles decidiu que não queria mais fazer parte da dupla. Então, e agora? Como é que fica toda essa divulgação que foi feita em cima do nome da dupla, da marca, né? É porque e assim, eles tinham outros nomes, mas o Gino se assumiu como Gino, e o Geno, que tem um outro nome, mas para o grande público ele era o Geno, né? Então ele usou a identidade artística dele, né? Exatamente. E aí, num dado momento, eles resolveram, não, eu vou seguir cantando, e o outro, não, eu quero... a expressão que foi usada, então, inclusive, foi assim, eu quero curtir a vida, né? E aí, todo um investimento que foi feito ali, tanto pelo escritório que representava a dupla, pelos empresários e tudo mais. Então, vamos colocar uma outra pessoa no lugar do Geno. E vamos continuar com a dupla Gino e Geno. E aí foi a questão de que um deles virou e falou assim, não, peraí, vocês não podem usar... continuar usando a marca e entrou o Geno sou eu. Entrou-se numa disputa judicial, mas em um dado momento, e aí a gente nós nos atentamos para a questão de redes sociais e publicações e tudo mais. Quando ele deu a declaração de que ele não faria mais parte da dupla, ele também declarou que não, a dupla continua. Então, assim, outra pessoa vai substituir, a dupla pode continuar. Então, nas palavras dele, ele deu uma autorização de que poderia ser utilizado, continuar se utilizando a marca Gino e Geno. E no momento de análise, no momento processual, isso foi levado em consideração, porque ele tinha declarado que mesmo saindo da dupla, a marca continuaria. Então, Sérgio, como você falou, muita gente, muitos pequenos empreendedores
pensam no negócio ali como uma sobrevivência. Às vezes Sim. não tem essa perspectiva de crescimento. Mas há aqueles também que criam um negócio com uma perspectiva de crescimento, talvez não imaginando que o negócio vai ser tão grande a ponto de que seu nome possa ser, digamos assim, de alguém possa assim, que esse negócio, o nome desse negócio incomode outras empresas. E aí, eis que um belo dia o sucesso chega, né? E aí ele se depara com essa situação. Os pequenos empresários que já nascem com uma perspectiva, já criam sua empresa com essa perspectiva de crescimento, ainda que mais módico, também não se preocupam com essa questão? Depende. Existem vários níveis de maturidade empresarial, né? Desde o que está ligado realmente à questão da sobrevivência até o empreendedor que ele se prepara melhor, ele tem uma visão de longo prazo dentro de um planejamento. Então, quanto mais estruturado, mais próximo dessa realidade e mais fácil de entender que preservar, proteger, garantir esse nome é uma perspectiva de ampliação de mercado. Que também, assim, ó, vamos lá, tem a questão dos relacionamentos que a marca perde, mas vamos pensar assim, até pensando com a mentalidade de pequeno empresário. Você perde a sua marca, você tem que refazer sua logomarca, você tem que refazer seu slogan, seu site, sua facada. Cores, tudo isso é custo, Sim. né? Porque às vezes você investiu muito, pagou um profissional para desenhar sua marca, pagou um profissional para fazer seu site, sua rede social, tem que começar do zero. E esse é um processo de comunicação com o seu cliente. Você massifica a sua imagem, a sua identidade para o seu cliente, fazendo com que ele se torne familiar e cativo. Então, depois que isso é desfeito, você tem que reconstruir. E aí, naturalmente, vem os prejuízos. Sem falar o tempo também, né? É por isso que quando se fala, por exemplo, registrar uma marca, registrar uma patente, garantir uma proteção no direito autoral é caro, é relativo, né? Porque quando você entende a importância disso e que isso passa a ser entendido como um investimento e que você vai evitar possivelmente você vai evitar um problema lá na frente, isso se dilui no todo, Sim. né? Então, assim, eu entendo que mudar uma marca, você fidelizar ou justificar perante a sua clientela, muitas vezes você gastou com fachada, com embalagens e tudo mais. Então, quando você coloca isso no papel e entende que talvez se eu tivesse o cuidado de ter registrado aquela marca, eu evitaria, agora sim a gente fala em prejuízo, né? Porque isso se tornou um prejuízo. Sim. E uma coisa, Raquel, que é muito interessante é que, às vezes, a pessoa pensa, ela tem o pensamento, não, meu negócio é interessante, eu tenho perspectiva de crescer, mas, às vezes, a perspectiva dela de crescer, muitas vezes fica ali, nós estamos no município de Anápolis, não, vou crescer, vou me tornar conhecido em Anápolis, vou ser uma referência aqui. E, nossa, nunca minha marca vai incomodar alguém de São Paulo, por exemplo. De São Paulo, vamos pular de São Paulo, ou alguma coisa assim. E, às vezes, incomoda internacionalmente. Aqui em Anápolis teve um caso de um restaurante, né? Exatamente. Nós temos uma situação em que realmente foi isso. Fidelizou uma clientela, tem um alto valor agregado, né, no produto, o ambiente, houve todo um investimento. E aí eu mesmo te confesso, quando eu frequento o restaurante, eu ainda me lembro da marca antiga. Eu ainda menciono, vamos em tal restaurante. Mas teve que mudar porque incomodou. Não posso te falar aqui agora se era São Paulo ou alguma coisa nesse sentido, outro restaurante, mas foi acionado. Que usava o nome. Exatamente, foi acionado a mudar. Então, às vezes, a pessoa pensa, não, como você falou, eu quero
eu tenho o propósito de crescer aqui na minha cidade, não estou pretendendo virar uma multinacional, eu não vou incomodar ninguém. E ainda assim acontece, né? Recentemente teve uma questão interessante que envolveu a Chanel e uma empreendedora de Brasília. Olha, Então, assim, você fala assim, nossa, Chanel, é mundialmente conhecida. E, na verdade, foi acionada inicialmente extrajudicialmente para deixar de utilizar. E nela era o caso, eu acho que era não era o nome em si, mas era a identidade visual, que era registrado pela Chanel, inclusive no Brasil. E foi acionada para poder deixar de utilizar. E hoje, com as redes sociais, tudo está mais integrado. Sim. E também com o monitoramento que hoje é possível se fazer, né, pelas ferramentas de monitoramento, é muito fácil uma empresa multinacional descobrir que, de repente, eu estou quase que plagiando ali as cores, né? Às vezes não é nem intencional, mas enfim, você contratou lá um designer que ele se inspirou num designer patenteado, e aí, de repente, você está ali quase que plagiando, né, a logo de uma marca, ou algo similar assim. Com as ferramentas de monitoramento, é muito fácil isso ser descoberto, né? Eu estou me recordando aqui na experiência que eu tive, que eu fui para a Itália e conheci uma cooperativa de queijos, que fabrica queijo, num queijo muito famoso, se não me engano, chama Grana Padano. E eles chegaram num nível que eles têm um escritório especializado só em identificar o uso da marca indevido no mundo inteiro. E só esse escritório gera um recurso muito grande para a cooperativa, em função dos processos que eles ganham. Olha só. Então, é assim, na verdade, se analisarmos, e uma das funções, né, nossa no escritório é realmente a vigilância. Depois que se passou pelo processo de registro, a gente também tem isso. A pessoa acha que ela registrou, saiu o certificado, ela faz a contribuição ali, a gente chama de decênio, né, no INPI, e que tá tudo certo. Não, entra-se uma outra fase que é a questão da vigilância, porque a marca passa a ser uma propriedade imaterial da sua empresa e é responsabilidade sua como empresário, monitorar se aquilo ali está sendo utilizado ou se estão tentando novos registros com a sua marca. O INPI tem o trabalho dele de buscar anterioridades antes de deixar um registro avançar? Tem, mas às vezes uma coisa ou outra passa. E aí, o serviço que nós oferecemos pelo escritório, que é a questão da vigilância da marca registrada, é de fundamental importância. Porque vocês ajudam a fiscalizar e monitorar, né, se essa marca tá sendo respeitada. E na verdade, não só não fica limitado ali, por exemplo, a questão do INPI, porque às vezes a pessoa está utilizando uma marca registrada, mas ela não teve o interesse de registrar no INPI porque ela sabe que a marca vai ser indeferida. Mas ela tem um Instagram, ela tem uma rede social, ela tem uma fachada, ela tem um site. E lá no seu escritório vocês fazem esse monitoramento. Nós fazemos o monitoramento. E a questão de tempo, né, doutora, para essa marca que está sendo usada indevidamente ser identificada no mercado. Exatamente. Precisa contar tanto com a atenção, lógico, do escritório ou do profissional que foi contratado para isso, mas o empresário também tem ali a responsabilidade dele de manter essa vigilância, porque acontece muito. E tem algum lugar que, quando vocês percebem, né, que existe algum tipo de uso indevido, tem algum lugar para se denunciar? É no INPI mesmo? Na verdade, como que é feito esse trabalho? Inicialmente, faz-se uma notificação extrajudicial por uso indevido de marca registrada, né?
Então, e aí já deixa de ser uma competência do INPI. Por quê? Porque, na verdade, durante o trâmite do INPI, que é um processo administrativo, é um procedimento administrativo, o INPI tem todas as etapas que se passa e todas as possibilidades administrativas para você defender aquilo ali. Mas aquele registro, aquela infração. Mas quando o pedido é registrado. Uhum. Né? Então temos momentos de oposição, manifestação, recursos, tem N ferramentas para que faça-se isso dentro do procedimento administrativo. Mas e quando o terceiro está tentando utilizar aquela marca registrada e não foi para o INPI? Aí tem que ir para a esfera judicial. Tem que ir para a esfera judicial. Tenta-se inicialmente extrajudicialmente, e nós já tivemos casos de clientes que procuraram o escritório porque foram acionados extrajudicialmente, e agora como que eu faço? Dá para poder... Tem alguma saída, e aí nós vamos analisar, porque às vezes realmente acontece de escritórios que trabalham com propriedade intelectual, eles saem disparando aí N notificações, e muitas vezes quando você vai olhar ao pé da letra, realmente aquilo ali não tem procedência, mas tem situações que realmente a nossa orientação infelizmente, vai ter que mudar. Vai ter que mudar. A gente vai falar também de outros tipos de propriedade intelectual, como a questão das patentes, que eu sei que o Sebrae tem um trabalho interessante. Sim. Mas antes da gente passar para essa fase, o que eu gostaria de saber, para a gente fechar o assunto de marcas, né? O Sebrae oferece hoje algum tipo de auxílio, consultoria, apoio para o pequeno empresário e o microempreendedor também nessa questão? Sim, qualquer empreendedor que deseja conhecer sobre o processo de registro de marca, a gente tem um atendimento online gratuito, basta entrar lá e fazer o agendamento, que ele vai ter todas as orientações para ele adotar os procedimentos para o registro da marca. Certo. E existe algum tipo de apoio financeiro que possa diminuir o custo dele? Ele tem assessoria, ele tem. Sim, tem uma orientação. Né? Que é gratuita. Os custos são referentes à entrada do processo no Instituto de Marcas e Patentes, né? Como a doutora disse, se trata de um investimento, da nossa perspectiva não é caro, é uma necessidade que vai se reverter em um benefício futuro, né? Então, assim, quando se leva em consideração a necessidade de recursos, aí a gente aciona os nossos parceiros que têm linhas de crédito específicas para atender essa necessidade. Mas, assim, diante dos valores apresentados, que por alto, assim, para registro de marca, né? É algo em torno de 300, dependendo de cada caso, até R$1.200, R$1.500. Eu acho que é um investimento bem razoável, né? Para proteger e evitar todos os desconfortos que podem acontecer no futuro. Certo. E aí vamos falar, então, falando um item 2, né? Da questão da propriedade intelectual, que é a questão de patente. As patentes, então, é quando, de repente, eu descubro aí um jeito novo de fazer alguma coisa, né? Eu crio uma solução, seja por meio de um trabalho... Invento um produto. Invento um produto, eu vou lá e patenteio. Essa xícara... eu que inventei. essa caneca, né? Tipo, eu que fiz esse desenho, por exemplo. Já é desenho industrial. Já é desenho industrial. Sim. Tá. Que é outra propriedade modalidade intelectual também. O livro já está lá no órgão próprio, que é o Biblioteca Nacional. Então, vamos pegar um exemplo. Mas se essa xícara fizer algo diferente... Exatamente. Pode ser patenteada. Ela tem, na verdade, quem criou a xícara, né, em escala industrial, provavelmente foi através de uma patente. E aí nós temos 2 tipos de patente, que é a patente de invenção, que é algo que não existe, né? E nós temos a patente que é modelo de utilidade, que é uma melhoria do que já existe. Então, eu pego essa xícara aqui. Se eu consigo dar uma outra funcionalidade para ela pode ser patenteada.
essa melhoria? Eu já ouvi falar num caso, não sei se é real, soube até que era de Anápolis a pessoa, que inventou aquela maquininha de cortar o sachê de ketchup no pit dog, que é uma laminazinha. Todo mundo ficava lá, ó, com o dente, ó, sofrendo ali. Ele foi lá e inventou uma laminazinha e aí corta lá o sachê de uma forma prática, tudo. Diz que a pessoa enriqueceu. Ele patenteou. Patenteou. Com Patenteou. certeza. Aham. Criou a solução. Exatamente. Então, assim, a patente, ela, diferente de um registro de marca, a patente, ela vem com eu posso dizer assim, uma carga de estudo, de desenvolvimento, de experimentos muito maior do que a criação de uma marca, né? Então, demanda ali um esforço intelectual para se criar um produto completamente novo, ou para até mesmo oferecer uma melhoria para um produto já existente. E o importante da patente, ela precisa ser em escala industrial. Ah, tá. Então, assim, não é uma questão artesanal. Então, aquilo ali vai ser produzido em uma escala industrial. Vou dar até um outro exemplo para você. Esse tempo para trás eu acompanhei a Feira do Mel, tinha né, só esse universo, apicultores, e aí tinha uma família de apicultores e os filhos criaram um sistema simples, mas que era para virar o mel, para encher a litragem do mel. Então, porque tem que fazer a limpeza do mel, antes a pessoa ficava manualmente ali. Ele criou lá um sistema que é automático. Uma coisa não era muito complicada, né? Um pequeno maquinário que não era complicado, tão caro, ele estava vendendo para o exterior. Pois é. Então, assim, foi uma solução muito específica que ele provavelmente, ele contou, ele descobriu porque ele acompanhava os avós, depois os pais, via ele, mas você fica esse tempo todo ali para virar o mel, para encher a garrafinha de mel até... E aí ele criou um sistema lá que você coloca o mel, ele para sozinho, tal, não, na hora que enche a garrafa... E aí diz que estava exportando. É uma característica dos inventores, né? Estar atentos às dores das pessoas, às dificuldades que enfrentam no dia a dia. Na minha carreira profissional, em relação a um tempo que eu tive vinculada a uma instituição de ensino, e aí com uma grata parceria do Sebrae, né, nós tivemos em alguns momentos algumas Olimpíadas de empreendedorismo de instituições de ensino do estado de Goiás. E na primeira edição nós tivemos a grata satisfação de ter uma empreendedora que foi a campeã e estava vinculada a essa instituição de ensino a qual eu era ligada no momento, e o produto dela foi patenteado. Então, assim, veio de um estudo ali dela como bolsista dentro da instituição de ensino, com acompanhamento de professor e tudo mais, e no final, em relação à Olimpíada de Empreendedorismo, ela saiu vencedora, foi feito o registro de patente, e essa Olimpíada, ela sempre teve a parceria muito efetiva do Sebrae para a realização. E ela teve o produto dela patenteado. Passei por uma outra situação de um outro empreendedor que chegou até nós também com o produto dele já em processo de patente. Então, assim, a gente imagina que, não, são só as grandes empresas. Não, o inventor ali, aquele que tem a dor no dia a dia para executar o trabalho dele, tem uma mente inventiva maravilhosa. Sérgio, eu ia até te perguntar, porque quando a gente vê um negócio que deu certo, né, a pessoa fala, poxa, por que eu não pensei nisso antes? Mas às vezes quando você tá lá, ou às vezes quando você vê a coisa funcionando, você pensa assim, isso aqui é muito fácil, muito óbvio, mas quando, lá no começo, aquele empreendedor pensou naquilo, muitas vezes ele não tem o apoio de ninguém, nem de acreditar na sua própria ideia. E muita gente desmerece suas próprias ideias e não vão atrás. Às vezes inventam soluções
e às vezes não patenteiam, não levam adiante até por não acreditar, por não ter esse estímulo. E o que você falaria para essas pessoas? É comum você ver os empreendedores nessa situação? Não, pelo contrário. A maioria dos empreendedores, daqueles que querem abrir um negócio, eles provavelmente vão colocar algo que já existe no mercado, né? Que é o mais fácil. Ter uma ideia genuína, algo inovador, é extremamente raro. Porém, há os casos, né? E aí, o que se aplica a esse se aplica a todos. A questão de acreditar, resiliência, a capacidade realmente de investigar e validar esse produto junto ao mercado tem que ser um processo intenso, constante, até, de fato, ou ele descartar a possibilidade ou explodir, como se diz, para o mercado. Quem estiver ouvindo a gente, que tiver assim, fala, eu acho que eu sou esse caso raro, eu tenho uma ideia aqui. Como que o Sebrae pode ajudar? A gente tem um atendimento gratuito, seja online, seja presencialmente. Então, nós temos consultores especializados, preparados, que vão tratar a sua ideia com sigilo. Isso é muito importante, porque muitos empreendedores pensam, nossa, eu tenho uma ideia, mas eu não posso compartilhar, eu não posso contar. Mas o Sebrae, ele tem esse momento, ele é preservado para justamente ele poder se abrir e contar a amplitude, né, desse projeto que ele tem, para que a gente possa dar a melhor orientação. E esse atendimento é gratuito. É gratuito. E uma vez essa ideia sendo validada, existem linhas de financiamento ali para dar o impulso inicial do negócio. A ideia é um ponto. O planejamento é o outro ponto. A ideia de um produto ou serviço é algo. A estruturação de uma empresa também passa pelo planejamento. O que ele precisa diante dessa jornada que se inicia, que ele tome os passos corretos. Que começa pela orientação, pelo planejamento, a identificação se ele tem todos os recursos necessários para ir sozinho ou se ele vai ter que pegar recursos de terceiros. E aí, uma vez identificando dentro de uma pesquisa de mercado onde é favorável a essa prestação de serviço ou o produto em si no mercado, ele toma a decisão de buscar o capital de terceiros. Existe uma série de linhas de crédito nas instituições financeiras específicas para micro e pequenas empresas, né? Num processo mais facilitado, com taxas de juros mais condizentes. Acho que o princípio de tudo, a criatividade o ser humano tem. Com certeza. Né? Ele desenvolvendo ideias aí e acreditando, né? Que eu acho que tudo começa lá no acreditar. O senso de observação, sim, né? Sim, observar a dor de um negócio, como você falou. A história dessas pessoas que nós consideramos como referência em sucesso passa por essa mesma jornada, né? De ter que acreditar e ser desacreditado muitas vezes. Né? Aquela história entre o gênio e o louco é uma linha bem tênue aí. Até um certo momento ele é louco, mas depois que a coisa dá certo ele se torna um gênio. Então esse é um processo natural. É claro que muitos empreendedores acreditam em determinadas soluções que no dia a dia, na prática, não se viabilizam. Né? Então é importante que ele esteja consciente que existe essa possibilidade e parar de investir tempo e recurso no momento adequado antes que realmente se complique a situação dele. E é igual você falou, a validação, buscar validar a sua ideia, né? Testar. Tem uma observação que o Sérgio trouxe em relação ao medo de se contar em relação à invenção, né? Existe, por exemplo, a questão da patente, ela tem um tempo em que ela permanece em sigilo. Então, assim, tem todo um cuidado. Mas, às vezes, a pessoa que ela cria aquela solução, ela tem tanto medo de ser copiada ou de que alguém roube a ideia dela, que, na verdade, ela não expõe o que realmente precisa. E, na verdade... Temos um termo de sigilo, tem todo um cuidado em relação àquela invenção ali, porque também se a ideia ficar na cabeça dela e ela não buscar mecanismos de que aquilo ali se torne viável, vai ficar só no na campo cabeça da ideia. dela. As ideias são só 10% do trabalho, né? Sim.
Então, Exatamente, você muito... precisa da ideia, mas você precisa efetivamente colocar aquilo ali em atividade. Certo. E aí a outra questão que eu até queria te perguntar também é a questão de livros, filmes, também sempre vale a pena fazer o registro, fazer lá no caso na Ancine, no A Biblioteca questão... Nacional. Quem escreve um livro é obrigação ou é opcional? Não, na verdade, não é uma obrigação. Diferentemente do registro da propriedade industrial, desculpa, que ela te emite um certificado e você tem ali a comprovação que aquela propriedade é sua. O direito autoral, o registro do direito autoral, ele serve mais como um mecanismo de defesa. Por quê? Porque a partir do momento que eu escrevi um livro ou que eu criei uma música e eu registrei e de repentemente eu vejo aquela melodia que eu criei tocando no rádio. Qual que vai ser aí a solução? Como que eu posso comprovar que aquela melodia ou que aquela letra daquela música é minha? Com o registro. Uhum. Então, assim, é mais um mecanismo de defesa, no sentido de que outra pessoa se aproprie daquilo ali e comece a explorar, do que, na verdade, não, agora eu tenho um registro do meu direito autoral e vou... É diferente. Entendi. Funciona de uma forma diferente. Agora, por exemplo, lógico, quem escreve um livro e aquilo ali pode ser ter uma sessão de direitos, de direito autoral, fotografia, a gente vê muito isso, né? Em relação a utilizar-se fotografias ou imagens que foram registradas por outra pessoa. Então, eu consigo ali, ó, tem uma data, tenho quando eu fiz essa foto, então eu consigo comprovar que aquilo ali é uma propriedade minha. E esse registro de imagens, porque hoje com essa questão imagética mesmo das redes sociais, fotógrafos fazem fotos aí, né, todos os dias, ele deve registrar só as imagens que ele considera mais importantes. É difícil o processo de registro, até para garantir seus direitos? Não, tem, na verdade, conforme a gente tinha falado, cada tipo de registro, ele tem um caminho certo a ser feito. Então, assim, precisa se tomar muito cuidado com, por exemplo, o que cai em domínio público. Então, assim, pode ser aquilo ali, aquela imagem pode ser utilizada por qualquer pessoa. Então, assim, tem-se alguns cuidados que precisam ser tomados. E cada tipo de registro, ele segue uma linha de requisitos, ele segue um caminho diferente do outro. Assunto para outro podcast. Porque eu vejo que hoje, né, com as redes sociais, como a gente falou aqui no começo, é muito fácil de ser detectado, principalmente música, imagem, né, com direito autoral. Então, acho que isso até merece depois uma outra conversa. Inclusive, uma discussão em relação ao direito autoral das criações da inteligência artificial. Né? Assunto para o próximo, próximo podcast com a doutora Ana Paula, que é especialista aí em propriedade intelectual. Gente, eu queria deixar o espaço aberto para as considerações finais. Estamos chegando ao fim. Doutor Sérgio, o que teria para nos dizer aí para a gente encerrar nosso momento? Não, ótimo. Novamente agradecer pela oportunidade. Estou à disposição para qualquer necessidade. Se tratando de pequenos negócios, né, o Sebrae tem uma solução para cada desafio que o empreendedor enfrenta. Especificamente falando, né, de marcas e patentes, como eu disse lá no início, para marcas a gente tem uma orientação gratuita, seja presencial ou online. E para a patente nós temos a consultoria. Como a doutora Ana Paula disse, a patente gera um estudo maior, um processo maior, e aí a necessidade de um profissional para que viabilize o registro dessa patente. E aí nós trabalhamos tanto com a parte de inovação, como modelo de utilidade, e também com desenhos industriais. E o melhor de tudo, né? O Sebrae ele contrata uma empresa que é credenciada ao Sebrae, paga 100% e subsidia em 70% para os nossos clientes de micro e pequena empresa. De uma forma assim, objetiva, né? O Sebrae paga até 70% do serviço
que é pedido pelo profissional. Olha que oportunidade, né? Com certeza. Então, se você tem uma boa ideia, agarra, destrincha, vai atrás do Sebrae e bora fazer isso virar um produto aí inovador, né? Isso aí mesmo. E, doutora Ana Paula, suas considerações finais. Bom, mais uma vez, muito obrigada, né, pelo espaço, muito obrigada por trazer, por nos dar essa oportunidade de explorar um pouco um assunto que é até então um pouco complexo, mas que está intimamente ligado à vida do empreendedor, né? Seja no registro de marca, seja no direito autoral, seja numa patente, num desenho industrial. Então, e ressalto mais uma vez a importância da proteção antes que ela vire um problema. Correto. Gente, foi muito bom. Mais uma vez aprendi um pouquinho mais com vocês. Foi ótimo tê-los aqui. Antes de encerrar, quero passar às suas mãos o livro Nas Trilhas da Justiça, Memórias e Reflexões de Meio Século de Advocacia. Obrigado, Raquel. O livro vem autografado aí pelo nosso CEO, o Dr. Fabrício Cândido. O livro ele foi escrito pelos próprios advogados que trouxeram contos, histórias dos bastidores do escritório, né? Que fez 50 anos no ano passado. E aí a forma de presentear os clientes e de compartilhar com toda a sociedade o que é fazer advocacia foi contando as histórias dos bastidores. Então, são algumas histórias todas reais. Espero que você goste para conhecer um pouquinho aí mais do meio jurídico. Tenho certeza e agradeço pelo presente. E nós vamos ficando por aqui. Eu tenho certeza que se você acompanhou até esse momento, esse conteúdo fez sentido para você, então eu peço a sua curtida e também, se você acha que faz sentido para uma outra pessoa, passe esse link e continue nos acompanhando, porque em breve nós voltamos com mais assuntos do mundo jurídico para você. Até breve!